Segundo a história, a lenda do Negro d'Água já habitava essas terras mesmo antes dos colonizadores europeus chegarem ao Brasil. Isso indica que é uma lenda bem antiga. Ele mora nos rios e vive como um peixe. A mulher, desesperada, ela estaria à busca de seus 2 filhos, mas encontrá-los seria uma tarefa impossível, já que ela própria havia matado as 5 fatos sobre Vegeta. Ele é um poderoso guerreiro do universo de Dragon Ball, conhecido por sua determinação e orgulho Saiyajin. Também é o príncipe da raça. Inicialmente apresentou-se como antagonista, mas acabou se tornando um aliado valioso dos heróis. Ele é casado com Bulma e tem 2 filhos, o Trunks e a Bra. Sua rivalidade épica com Goku é uma das mais icônicas na história dos mangás e também dos animes. Ao longo da série, Vegeta alcança várias transformações, incluindo Super Saiyajin Blue e até mesmo a forma de um deus Super Saiyajin e recentemente aí o Vegeta Ego. Qual dessas curiosidades você mais gostou? Comente aqui embaixo e nos segue para mais vídeos. 5 fatos sobre os ninjas. Os ninjas, também conhecidos como shinobi, eram agentes secretos no Japão feudal, especializados em espionagem, sabotagem e guerrilha. Diferentemente dos trajes coloridos vistos em muitos filmes, os ninjas preferiam roupas escuras para se camuflar na escuridão da noite. Eles também dominavam várias armas, como shurikens, kunai e a temida ninjato, uma espada especializada para suas missões. Habilidosos em técnica de disfarce, os ninjas podiam se passar por civis comuns para se infiltrar em locais inimigos. O ninjutsu é a arte marcial dos ninjas. Era uma combinação de habilidades de combate e técnica de sobrevivências, além de estratégias de guerrilha. E aí, curtiu esses insights sobre ninjas? Se sim, deixa o teu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. 5 fatos sobre Jiren. Jiren é amplamente reconhecido como um dos guerreiros mais poderosos em todo o universo de Dragon Ball. Sua força é tão impressionante que desafia até mesmo os guerreiros mais habilidosos. Jiren faz parte do Orgulho Trops, ou Tropa do Orgulho, uma equipe de elite do universo 11 dedicada a manter a paz. Sua missão é proteger seu universo de ameaças e desafios de outros universos. Jiren segue uma filosofia de vida única, focada na autoperfeição e na eliminação das fraquezas. Essa mentalidade molda sua abordagem nas batalhas e suas interações com outros personagens. Uma das batalhas mais épicas de Jiren ocorre durante o Torneio do Poder, onde ele enfrenta Goku. Essa batalha não apenas destaca sua força, mas também revela camadas emocionais do seu personagem. As origens de Jiren são cercadas em mistério, pouco se sabe sobre o seu passado, o que adiciona uma camada de intriga ao personagem. Fãs especulam sobre suas motivações e eventos que o moldaram. 5 curiosidades que provavelmente você não sabia sobre o Acre. Ele é o estado mais ocidental do Brasil, fazendo fronteira entre a Bolívia e o Peru, e a sua localização faz uma conexão direta entre Amazonas e o Andes. Já no final dos séculos 19 e início do século 20, o Acre foi o palco do ciclo da borracha, uma época em que a extração de látex das seringueiras impulsionou a economia da região. Em 1903, o Acre se tornou um território brasileiro, isso após a assinatura do Tratado de Petópolis com a Bolívia. O Acre é lar de diversos dinossauros, não, brincadeira, mas sim de diversas etnias indígenas, como o Axanica e os Unicoi. A capital do Acre, Rio Branco, é uma cidade vibrante que combina a modernidade com a rica herança amazônica. Seu memorial dos automistas é um marco que homenageia os líderes locais. 5 fatos sobre Nappa. Durante a luta contra Goku e seus amigos na Terra, Nappa quebra o braço de Vegeta acidentalmente. Uma curiosidade é que nas versões posteriores, Vegeta menciona que Goku foi o responsável por tal lesão. O nome Nappa é derivado da palavra japonesa para nabo, mantendo a tradição dos Saiyajins com nomes relacionados a vegetais. Nappa é dublado por Christopher Sabat na versão em inglês. Curiosamente, Sabat também empresta sua voz a personagens notáveis, incluindo Piccolo e Vegeta. Além de sua presença nos episódios de Dragon Ball Z, Nappa aparece em vários jogos da franquia, como Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball Fight Z, proporcionando aos fãs a oportunidade de reviver as suas batalhas. Note que Nappa é um Saiyajin sem cabelo, algo que é raro na raça.
Ele é um dos poucos personagens a não exibir cabelo, ao contrário da maioria que prefere o estilo com cabelo. 5 curiosidades sobre você, e a quinta vai te impressionar. Cada pessoa no mundo tem um conjunto único de impressões digitais, que são formadas por padrões na pele, que se desenvolvem ainda no útero. O seu coração bate cerca de 100 mil vezes por dia, impulsionando o sangue por aproximadamente 96 milhões de quilômetros de vasos sanguíneos. O músculo mais forte do corpo humano é o macete, que permite que a mandíbula exerça uma força de até 200 quilos na mastigação. O seu DNA, se desenrolado e esticado, teria um comprimento de cerca de 2 metros, mas é compactado dentro do núcleo celular. O teu cérebro tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Se as conexões entre os neurônios fossem feitas, poderiam se estender por mais de 80 mil quilômetros, o que seria suficiente para circunnavegar a Terra por 2 vezes. 5 fatos sobre a Bulma. A Bulma é uma das personagens mais duradouras e influentes em Dragon Ball, aparecendo desde o início da série. Ela é uma cientista brilhante e inventora, sendo responsável por criar tecnologias incríveis como a cápsula Ryo-Pyo e o radar do dragão. Bulma é a esposa de Vegeta e mãe de Trunks e Bra, desempenhando um papel fundamental na vida de sua família. Inclusive, o tio Akira ficou nos devendo o casamento do Vegeta. Ela é uma das poucas personagens humanas a se envolver em atividades e nas batalhas contra vilões, mostrando a sua coragem e inteligência. Ao longo da série, Bulma demonstra uma personalidade determinada e muitas das vezes impulsiva, mas também tem um coração generoso e compassivo. 5 fatos sobre a dengue. O nome Aedes aegypti significa odioso do Egito, derivado do primeiro registro desse inseto no Egito em 1752, que deixou ali memórias desagradáveis. Em 1958, o Brasil foi considerado livre do vetor da dengue, zika e chikungunya pela Organização Mundial da Saúde. Isso após uma força-tarefa nacional e rígidas medidas de controle. Os ovos do Aedes aegypti são extremamente resistentes e podem sobreviver até 15 meses em superfícies secas, aguardando as condições ideais para eclodir, como por exemplo o contato com a água. Até o momento não existe uma vacina eficaz e disponível para a população contra a dengue. O tratamento se concentra na medicação para aliviar os sintomas no caso de contaminação. A doença é transmitida pela picada do mosquito Aedes fêmea, já que elas necessitam de sangue para a produção de ovos. 5 curiosidades sobre o cérebro. O cérebro humano tem cerca de 86 bilhões de neurônios interconectados. Durante o sono REM, os músculos ficam temporariamente paralisados para evitar que sonhos se transformem em movimentos reais. O cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo, apesar de representar apenas 2% do seu peso corporal. A memória de curto prazo tem uma capacidade limitada, podendo armazenar por cerca de até 7 itens em até no máximo 20 segundos. O cérebro humano é mais ativo quando estamos acordados do que quando estamos dormindo, é óbvio. 5 fatos sobre a NASA. A NASA foi fundada em 1958 como resposta à corrida espacial, marcando então o início da era da exploração espacial. Em 1969, a NASA realizou o primeiro pouso na Lua com a missão Apollo 11, tornando Neil Armstrong e Buzz Aldrin os primeiros seres humanos na Lua. A NASA é um dos principais parceiros na construção e manutenção da Estação Espacial Internacional ISS, um laboratório orbital que tem estado em órbita contínua desde os anos 2000. A NASA lançou o telescópio espacial Hubble em 1990, que revolucionou a nossa compreensão do universo e nos deu imagens deslumbrantes do espaço profundo. A NASA também tem sido pioneira na exploração de Marte, com missões como o rover Curiosity, procurando por sinais de vida passada e também presente no planeta vermelho. Então, 5 fatos sobre Deadpool. Deadpool é famoso por quebrar a quarta parede, interagindo diretamente com o público e até mesmo comentando sobre suas próprias histórias em quadrinhos. Essa característica o torna um anti-herói ainda mais peculiar. Wade Wilson, o homem por trás da máscara de Deadpool, fez inicialmente parte do programa Arma X, o mesmo programa que deu a Wolverine suas garras de adamante. Ele também é considerado como a arma
X-1, ou Arma 11. Deadpool tem uma relação complexa com a morte. Nos quadrinhos, ele se apaixona pela personificação da morte, tornando a sua história de amor tão única quanto perturbadora. Assim como Wolverine, Deadpool possui uma habilidade de regeneração extraordinária. Sua capacidade de se curar é tão avançada que ele pode regenerar membros perdidos e até mesmo se recuperar de ferimentos fatais. Deadpool tem algumas semelhanças com personagens da DC Comics. Seu senso de humor e propensão para quebrar a quarta parede são características que se aproximam de personagens como o Coringa e o Homem Borrado. Localizada no deserto de Nevada, tornou-se envolta em mistério e especulações ao longo das décadas. A Área 51 ganhou fama por supostamente abrigar experimentos ultra secretos, incluindo tecnologia alienígena. A aura de clandestinidade ao redor da Área 51 alimentou a imaginação popular, levando a especulações sobre naves espaciais extraterrestres e encontro com seres de outros planetas. O local tornou-se um ícone da cultura pop, frequentemente mencionado em filmes, livros e conspirações online. Os relatos de avistamento de objetos voadores não identificados, os OVNIs, na região contribuíram para a construção da lenda. Enquanto o governo manteve o véu de sigilo sobre as atividades reais ocorridas na base, a falta de transparência alimentou teorias de encobrimento e experimentos científicos controversos. Embora grande parte do que é especulado sobre a Área 51 permaneça no reino da ficção, a lenda persiste como um fenômeno cultural intrigante. 5 fatos sobre Magneto. Magneto, cujo nome real é Eric Lancer, é um sobrevivente do Holocausto. Essa experiência traumática mudou suas visões sobre as relações entre mutantes e humanos. Seu poder mutante central é a manipulação do magnetismo. Magneto pode controlar metais, voar, gerar campos magnéticos poderosos e até mesmo alterar o campo magnético da Terra. Magneto frequentemente lidera a Irmandade dos Mutantes, uma organização com uma abordagem mais radical na luta pelos direitos dos mutantes. Magneto é um personagem complexo, muitas das vezes retratado em tons de cinza moral. Suas ações são motivadas por um desejo de proteger os mutantes da perseguição que ele testemunhou. Nos quadrinhos, Magneto é o pai dos gêmeos mutantes Wanda Maximoff e Pietro Maximoff. Essa relação adiciona uma dimensão emocional e única às suas histórias envolvendo esses personagens. Dragon Ball Z é sem dúvida um dos maiores animes de todos os tempos. Com sua influência global e momentos inesquecíveis, ele marcou gerações de fãs. Mas mesmo as melhores obras não são perfeitas. E Dragon Ball tem sua cota de inconsistências que nos fazem parar e pensar. Isso realmente faz sentido? E hoje vamos mergulhar fundo em algumas dessas situações intrigantes que desafiam a lógica da obra. Antes de começar, vale lembrar que o objetivo aqui não é criticar a genialidade de Akira Toriyama, mas apenas discutir e refletir sobre algumas escolhas curiosas e até confusas. Então, bora pro que interessa. Ponto 1. O vilão da Força Red Ribbon ressuscitou? Na saga clássica de Dragon Ball, Goku enfrenta a temida Força Red Ribbon, uma organização militar que causava o caos por onde passava. O clímax dessa história é marcado por uma grande batalha contra os líderes do exército, culminando na destruição da base principal. Entre os vilões derrotados estava o General Blue, que morreu durante o confronto. Até aí, tudo bem. O que não faz sentido é o fato de que, muitos anos depois, na saga Buu de Dragon Ball Z, ele aparece novamente. Sim, o General Blue surge brevemente no primeiro episódio da saga, quando Gohan vai para a escola. Isso gera uma enorme confusão entre os fãs, já que não há qualquer explicação para sua ressurreição. Se formos considerar o lore da série, nem mesmo as esferas do dragão parecem ser uma explicação plausível, pois ninguém pediu explicitamente pela ressurreição do General Blue. E, mais estranho ainda, enquanto a história evolui, muitos personagens importantes que morreram não voltam, mas ele, um antagonista menor, aparece de forma casual. Será que foi apenas um erro da produção, ou há algo mais que não foi explicado? Ponto 2. O Super Saiyajin 3 do Vegeta. Vegeta é o príncipe dos Saiyajins, um dos personagens mais amados e respeitados de Dragon Ball. Sua jornada de rival para aliado de Goku é épica, mas há algo que não faz sentido quando analisamos a linha do tempo. Na recém-anunciada Dragon Ball Daima, vemos Vegeta alcançar a transformação de Super Saiyajin 3 pela primeira vez. Isso seria incrível. Mas levanta um problema. Dragon Ball Daima se passa cronologicamente entre a saga Buu e Dragon Ball Super. Então, por que Vegeta nunca usou o Super Saiyajin 3 em nenhuma luta durante Dragon Ball Super? Sabemos que a transformação de Super Saiyajin 3 é extremamente desgastante e consome muita energia, mas isso não explica o motivo de Vegeta não utilizá-la, especialmente em momentos críticos, como na luta contra Bills, ou durante o Torneio do Poder. Será que ele simplesmente decidiu ignorar essa forma por achar que não valia a pena? Ou há algo mais por trás disso?
Outra questão interessante é o fato de Vegeta nunca ter mencionado essa transformação em nenhum momento. Será que foi uma escolha consciente de Toriyama? Ou apenas mais uma incoerência no roteiro? Fica a dúvida no ar. Ponto 3. O crescimento de Goten e Trunks. Esse é um dos tópicos que mais incomodam os fãs de Dragon Ball. A evolução dos personagens é um dos aspectos mais marcantes da série. Mas quando se trata de Goten e Trunks, parece que o tempo simplesmente parou para eles. Vamos analisar. Entre o final da saga Buu e o início de Dragon Ball Super, se passam vários anos, aproximadamente 4 a 5 anos, mas Goten e Trunks continuam com a mesma aparência e comportamento infantil. Enquanto isso, Goku e Vegeta continuam treinando e se tornando mais fortes. E até outros personagens secundários apresentam mudanças perceptíveis. A única vez que vemos Goten e Trunks como adolescentes é em Dragon Ball GT, que, vale lembrar, não faz parte do cânone oficial. Então por que a demora em mostrar o crescimento deles? Será que Akira Toriyama simplesmente decidiu mantê-los crianças para preservar o humor e as dinâmicas infantis que eles trazem? Outro ponto intrigante é que no universo de Dragon Ball, personagens como Goku passaram por transformações físicas rapidamente durante sua juventude. Goku, por exemplo, cresceu consideravelmente entre Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z, mas Goten e Trunks, que são híbridos Saiyajin humanos, parecem não seguir essa lógica. Há teorias que sugerem que os híbridos têm um metabolismo diferente, o que poderia justificar o crescimento mais lento. Mas se esse fosse o caso, por que Pan e Bra, que também são híbridas, apresentam um desenvolvimento normal em Dragon Ball Super? Mais uma vez, ficamos sem uma explicação clara. Ponto 4. A relevância das esferas do dragão. Um ponto curioso em Dragon Ball Z é como as esferas do dragão, que são o coração da série clássica, perdem sua importância ao longo do tempo. Enquanto em Dragon Ball clássico, as esferas eram o principal objetivo dos personagens, em Dragon Ball Z elas se tornam secundárias. Com vilões cada vez mais poderosos e batalhas que envolvem o destino do universo, as esferas do dragão passam a ser usadas apenas como uma solução conveniente para trazer personagens de volta à vida. Isso levanta questões como: será que o conceito original das esferas foi deixado de lado para focar apenas nas lutas? Além disso, as regras das esferas também parecem mudar de acordo com a necessidade da trama. Por exemplo, há momentos em que as esferas não podem ressuscitar alguém que já morreu antes, mas isso é ignorado em outras situações. Dragon Ball Z é uma obra icônica que nos marcou profundamente, mas é inegável que algumas inconsistências e incoerências deixam muitos fãs coçando a cabeça até hoje. Mas e você, concorda com esses pontos? Tem algum outro detalhe que você acha que não faz sentido em Dragon Ball Z? Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum conteúdo sobre Dragon Ball e outros animes incríveis. Até a próxima! Mais 5 fatos sobre a saúde. O corpo humano tem mais bactérias do que células humanas. Ri reduz o estresse e fortalece o sistema imunológico. A atividade física pode regular e aumentar a expectativa de vida. O sono adequado é essencial para a saúde mental e também física. A cafeína pode melhorar a concentração e o desempenho cognitivo. Gostou dessas curiosidades? Nos segue para mais vídeos. O Canadá é o segundo maior país do mundo em área terrestre, perdendo apenas para a Rússia. Ele possui uma vasta extensão territorial, com uma paisagem diversificada que inclui montanhas, florestas, lagos e uma extensa costa. O Canadá é um país oficialmente bilíngue, reconhecendo o inglês e o francês como línguas oficiais em nível federal. Isso reflete a herança cultural e histórica do país. O símbolo nacional do Canadá é a folha de bordo, que é representada na bandeira nacional. A folha é um ícone do país e está associada à identidade canadense em todo o mundo. O Canadá possui um sistema de saúde público financiado pelo governo conhecido como Medicare. Esse sistema oferece acesso universal aos cuidados médicos básicos. O Canadá é conhecido por sua diversidade cultural e inclusão. É lá de uma grande variedade de grupos étnicos, culturais e religiosos, e tem políticas de imigração que promovem a diversidade e a integração dos imigrantes na sociedade canadense. Entre os anos de 1840 e 1889. Seu reinado foi marcado pela expansão democrática brasileira no mundo, pela fundação de instituições do governo e pela expansão territorial o herói mais odiado da Marvel. Entre os heróis da Marvel, Ciclope Scott Summers frequentemente ocupa o posto de mais odiado por muitos fãs. Apesar de ser um líder natural e um estrategista brilhante dos X-Men, sua personalidade rígida e frequentemente autoritária o torna impopular.
Sua rivalidade com Wolverine e seus conflitos em relacionamentos, especialmente com Jean Grey e Emma Frost, são alvos de críticas. Além disso, suas decisões polêmicas, como durante a saga Vingadores vs X-Men, onde ele abraça a Força Fênix e comete atos extremos, fizeram com que muitos fãs o vissem como um líder falho e difícil de admirar. 5 fatos sobre a bússola. Em primeiro lugar, a bússola foi inventada na China por volta do século 3 a.C., durante a dinastia Qin. Originalmente era usada como instrumento de adivinhação, mas logo se tornou uma ferramenta vital para a navegação. A agulha da bússola é magnetizada e alinha-se com o campo magnético da Terra, apontando sempre para o norte magnético. No século XV, ela revolucionou as viagens marítimas, permitindo com que os exploradores traçassem rotas mais precisas e alcançassem novas terras. A bússola também passou por várias modificações e melhorias, desde as bússolas de pedra chinesas até os sofisticados instrumentos magnéticos modernos. Mesmo com os avanços tecnológicos como o GPS, muitos exploradores, aventureiros e até mesmo militares confiam na simplicidade da bússola atualmente. Raikkonen demonstrou a velocidade que desafia a compreensão. Não tão cedo ouviremos alguém quebrando esse recorde. A montanha mais alta, situada na cordilheira do Himalaia, com sua altitude colossal de 8.000. 5 fatos sobre o Máscara. O Máscara começou como uma série de quadrinhos da Dark Horse Comics. A série de TV animada foi adaptada desses quadrinhos em 1995. O personagem principal, Stanley Ipkiss, interpretado pelo Máscara, é famoso por sua personalidade excêntrica, humor ácido e poderes malucos após colocar a máscara. E falando de máscara, ela não tem limites quando se trata de seus poderes bizarros. Ela pode fazer qualquer coisa, desde mudar de forma até desencadear caos cômico. A popularidade da série do Máscara levou a um filme live action em 1994 e a uma sequência animada chamada A Nova Máscara em 1997. O Máscara se tornou uma série animada icônica, lembrada por sua comédia irreverente e personagem peculiar. Inclusive, até hoje continua a ser uma das séries animadas mais queridas pelos fãs. 5 fatos sobre a Páscoa. A Páscoa é uma festividade religiosa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo e é considerada a festa mais importante do calendário cristão. A data da Páscoa não é fixa no calendário gregoriano, ela é determinada pelo calendário lunar e cai no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre no equinócio da primavera do hemisfério norte. A Páscoa é associada a vários símbolos, incluindo ovos, coelhos, cordeiros e cruzes. Os ovos, por exemplo, representam vida e fertilidade, enquanto os coelhos simbolizam renovação e esperança. Muitas tradições alimentares estão associadas à Páscoa em diferentes culturas ao redor do mundo. Por exemplo, nos países ocidentais é comum comer um cordeiro assado, ovos de chocolate e pão de Páscoa. Em alguns países como o Brasil, o bacalhau é uma escolha popular para a ceia da Páscoa. A Páscoa é celebrada de várias maneiras em todo o mundo. Além das práticas religiosas, há também festividades culturais e folclóricas. Cada país tem suas próprias tradições únicas para marcar essa ocasião especial. 5 fatos sobre o Titanic. Concebido como o ápice do luxo e inovação, o Titanic contava com comodidades inéditas para sua época, como piscina, ginásio e sistemas avançados de comunicação. Antes de sua viagem fatídica, o Titanic foi cercado por rumores e superstições, incluindo histórias de profecias e presságios que alimentaram o mistério em torno do navio. Entre os passageiros estavam figuras proeminentes da época, incluindo magnatas, celebridades e figuras da alta sociedade, cujas histórias adicionam camadas de profundidade ao legado do Titanic. Apesar de sua reputação como inafundável, o Titanic enfrentou várias falhas de segurança, desde a falta de botes salva-vidas suficientes até questões na comunicação de emergência, contribuindo para a tragédia. A tragédia do Titanic reverberou através do tempo, inspirando inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Seu legado cultural perdura, lembrando-nos da fragilidade da vida humana diante das forças da natureza. Em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou ao território onde hoje conhecemos como o Brasil, oficialmente descobrindo o país para os europeus. Em 7 de setembro de 1822, o príncipe regente Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, rompendo com o domínio de Portugal, dando início ao Império do Brasil. Em 13 de maio de 1888, a
Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, encerrando um período de séculos de tráfico e exploração. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que resultou na proclamação da República no Brasil, derrubando o regime monárquico e estabelecendo um governo republicano. De 1964 a 1985, o Brasil foi governado por uma ditadura militar que reprimiu duramente a oposição política e impôs censuras à imprensa. O regime terminou com a redemocratização do país e a eleição de Tancredo Neves como presidente em 1985. 5 fatos sobre arte urbana. O grafiteiro Banksy é conhecido por suas obras satíricas e muitas vezes políticas. O bairro de Wynwood, em Miami, é famoso por seus murais de arte de rua, transformando toda a área em uma galeria ao céu aberto. O artista brasileiro Eduardo Cobra é conhecido por suas obras coloridas e detalhadas em grande escala. O projeto Before Indie incentiva as pessoas a compartilharem seus sonhos em murais interativos ao redor do mundo. O Museu de Arte Urbana em Berlim exibe uma vasta coleção de arte de rua em constante evolução. 5 objetos misteriosos encontrados em Marte, começando com um clássico, o famoso rosto de Marte, uma formação rochosa que se assemelha a um rosto humano, causando especulações sobre civilizações antigas ou uma intervenção alienígena. Em uma das imagens capturadas pelo rover Curiosity, um objeto em forma de peça metálica chamou a atenção dos pesquisadores. Também pequenas esferas perfeitamente esféricas foram encontradas espalhadas pela superfície do planeta vermelho. Uma descoberta intrigante foi quando uma estrutura em forma de cápsula foi avistada em uma imagem de Marte. Por fim, temos o enigma do mecanismo marciano, um objeto com engrenagens e estruturas complexas que desafia a explicação convencional. 5 fatos sobre as formigas. Em primeiro lugar, as formigas são incrivelmente diversas. Existem mais de 12 mil espécies conhecidas de formigas em todo o mundo, com uma ampla variedade de tamanhos, cores e hábitos alimentares. Elas vivem em colônias altamente estruturadas com diferentes castras, desempenhando funções específicas como rainhas, operárias e soldados. Elas são mestres na cooperação, realizando tarefas complexas como construir ninhos e encontrar comida, além de defender o seu próprio território. Elas usam uma combinação de toques físicos e substâncias químicas chamada de feromônios para transmitir informações sobre alimentos, perigos e localização. Elas também desempenham papéis importantes na decomposição de matéria orgânica, na dispersão de sementes e no controle de pragas. Mais 5 fatos sobre saúde. O consumo excessivo de carne vermelha está associado ao maior risco de doenças cardíacas. O contato regular com animais de estimação pode reduzir o estresse e promover o bem-estar emocional. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode prejudicar a qualidade do sono. A respiração profunda pode ajudar a reduzir o estresse e promover também a calma. O consumo de antioxidantes pode ajudar a prevenir danos celulares e envelhecimento precoce. Gostou dessas dicas? Nos segue para mais vídeos. Mesmo sendo um deus, Thor já passou por momentos difíceis. Na saga Ragnarok, ele enfrentou o fim de Asgard e descobriu que seu destino era morrer para recomeçar o ciclo eterno. Esse dilema quase o destruiu física e emocionalmente. Outro exemplo foi em Planeta Hulk, onde Thor enfrentou Hulk em sua forma mais poderosa e mal conseguiu se manter de pé. A luta mostrou que nem o Deus do Trovão é invencível. Na saga A Essência do Medo, Thor enfrentou a serpente Deidas, seu tio e uma entidade cósmica. Ele chegou a sacrificar sua vida para salvar a Terra, provando que, mesmo poderoso, teve que pagar um preço alto. 5 fatos sobre Wolverine. O passado de Wolverine é envolto em mistério. Sua verdadeira idade e origens canadenses foram reveladas ao longo das histórias em quadrinhos, adicionando camadas de complexidade ao personagem. Wolverine pode ser baixinho, mas não subestime sua ferocidade. Ele mede cerca de 1,57 metros, o que faz dele um dos heróis mais baixos do universo Marvel. Além de ser um dos membros frequentes dos X-Men, Wolverine também fez parte de outras equipes notáveis, como os Vingadores e os X-Force,
demonstrando a sua versatilidade e disposição para lutar ao lado de diferentes heróis. A habilidade de regeneração de Wolverine é extraordinária, ele pode se curar de ferimentos quase que instantaneamente, o que o torna praticamente imortal. Wolverine também é conhecido por seus apelidos marcantes, além do seu nome de batismo Logan, ele também é chamado de Carcaju e Arma X. Esses apelidos refletem a sua natureza feroz e suas origens ligadas ao programa Arma X. 5 fatos sobre o Professor X. O Professor X é o fundador dos X-Men, uma equipe de mutantes dedicada a promover a coexistência pacífica entre mutantes e humanos. Xavier é um dos mutantes mais poderosos do universo Marvel, possuindo habilidades telepáticas extraordinárias. Ele pode ler mentes, controlar mentes e até mesmo se comunicar através de vastas distâncias utilizando apenas a sua mente. Além de liderar os X-Men, o Professor X fundou a Escola para Jovens Mutantes Superdotados, também conhecida como Instituto Xavier. O instituto serve como um centro de refúgio para treinamento dos jovens mutantes. Uma das dinâmicas mais marcantes nos quadrinhos é a rivalidade entre o Professor X e Magneto. Xavier é geralmente representado como um paraplégico devido a um incidente, mas a sua deficiência física contrasta com sua incrível força mental. Durante a Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1945, as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki tornaram-se trágicos marcos históricos de um dos eventos mais devastadores da história da humanidade. Em uma tentativa de acelerar o fim da guerra, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre essas localidades. Em 6 de agosto, a bomba Little Boy devastou Hiroshima, resultando em uma explosão catastrófica e incêndios incontroláveis. 3 dias depois, em 9 de agosto, a bomba Fat Man atingiu Nagasaki. Os impactos dessas bombas foram inimagináveis, causando destruição maciça, mortes instantâneas e efeitos devastadores a longo prazo. Devido à radiação, milhares de vidas foram perdidas imediatamente, e muito mais sofreram com enfermidades relacionadas à exposição radioativa. O bombardeio de Hiroshima e Nagasaki teve um papel crucial no término da guerra. O rei Charles III só utiliza a privada se a tampa estiver posicionada em uma posição específica, isso mesmo. Tudo isso porque ele não toca nos assentos dos vasos. E por falar em privada, o rei Charles III só usa uma única. Mais 5 fatos sobre a saúde. A prática regular de exercícios de resistência pode ajudar a fortalecer os ossos. A ingestão adequada de água é essencial para a saúde renal e digestiva. A exposição a ambientes naturais reduzem o estresse e promovem o bem-estar emocional. A falta de atividade física está associada a um maior risco de doenças crônicas. E o consumo de peixes ricos em ômega 3 ajuda a reduzir o risco de doenças cardíacas. Gostou dessas curiosidades? Nos segue para mais vídeos. Akira Toriyama, renomado mangaka japonês, nasceu em Nagoya, no Japão, em 1955. Ele começou a sua carreira como ilustrador em 1978, ganhando destaque na revista Weekly Shonen Jump. No entanto, a sua obra-prima foi Dragon Ball, serializada entre 1984 a 1995, que catapultou a sua fama ao cenário internacional. Dragon Ball se tornou uma das franquias mais bem-sucedidas da história do mangá, com múltiplos animes, filmes e uma legião de fãs ao redor do mundo. O estilo único de Toriyama, combinando elementos de aventura, comédia, artes marciais, é amplamente reconhecido e influenciou uma geração de artistas. Segundo nota publicada no perfil oficial de Dragon Ball no X, o antigo Twitter, o artista japonês faleceu de complicações causadas por hematoma subdornal, que é quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e o seu revestimento de crânio externo. Mais 5 fatos sobre saúde. A deficiência de vitamina D está associada a problemas ósseos e imunológicos. O consumo excessivo de açúcar pode levar a problemas de saúde, como diabetes e obesidade. A prática de meditação pode reduzir a pressão arterial e o riso pode aumentar o fluxo sanguíneo, além de melhorar a função cardiovascular. Uma dieta rica em vegetais e frutas está associada ao menor problema de doenças cardíacas. Gostou dessas dicas? Nos segue para mais vídeos. Anjos são mensageiros divinos, criados por Deus para cumprir propósitos específicos, protegendo e guiando os seres humanos. Eles são descritos em textos antigos como figuras espirituais que existem para servir ao propósito divino, desde mensageiros como Gabriel até guerreiros como Miguel. Eles aparecem tanto em histórias de proteção quanto em momentos de revelação e julgamento. A imagem popular dos anjos com asas é uma criação artística que se popularizou na Idade Média e no Renascimento.
Nos textos sagrados, muitas vezes eles são descritos apenas como seres radiantes ou com uma presença imponente, sem uma aparência humana definida. Outras culturas e religiões também têm figuras semelhantes aos anjos, como os devas no hinduísmo, que representam forças espirituais ou divinas, e os benfeitores espirituais em diversas práticas. Na hierarquia celestial, de acordo com teólogos, anjos são organizados em ordens, como querubins, serafins e arcanjos. Essa estrutura é detalhada em textos antigos, como a Divina Comédia de Dante e os escritos de São Tomás de Aquino. A cidade perdida encontrada nas profundezas da floresta amazônica. Uma equipe da Universidade da Flórida utiliza tecnologia de escaneamento a laser na Amazônia, revelando assentamentos antigos datados de pelo menos 1.500 anos atrás. Habitados por uma civilização indígena dedicada à agricultura e à caça, emergem das profundezas da floresta, lançando luz sobre seu passado mistério. As descobertas suscitam perguntas sobre a história oculta da região e das pessoas que ali viveram, ecoando os sussurros dos ancestrais através dos corredores da selva. O mapeamento revela segredos há muito ocultados, despertando uma sensação de inquietação e curiosidade nos pesquisadores. Este cântaro de conhecimento, desenterrado pelas mãos da ciência, oferece uma visão fascinante e perturbadora de uma era esquecida, deixando-nos contemplativos diante das complexidades da história e da vida na Amazônia Central. 5 fatos sobre Sasuke. Sasuke Uchiha é um personagem central tanto do anime quanto do mangá de Naruto, conhecido então por sua busca por vingança e redenção. Ele inclusive é o último sobrevivente do clã Uchiha que foi massacrado por seu irmão mais velho, Itachi. Sasuke é um talentoso ninja com habilidades excepcionais em Genjutsu, Taijutsu e Ninjutsu, especialmente por sua técnica Chidori. Ele é inicialmente motivado por vingança contra o seu irmão, mas eventualmente busca entender o seu passado e encontrar o seu próprio caminho e destino dentro da obra. Ao longo da série, Sasuke enfrenta várias reviravoltas em sua jornada, incluindo se tornar um renegado, mas eventualmente retorna para ajudar e proteger Konoha em busca de paz, é claro, no mundo Shinobi. 5 fatos sobre o Mestre Kami. O Mestre Kami, também conhecido como Kami Sennin, é chamado de Muchiroshi em japonês. Ele é o mestre de alguns dos maiores heróis de Dragon Ball, incluindo Goku e Kuririn. Sua escola de treinamento, a Kame Rose, é famosa por produzir guerreiros poderosos. Apesar de sua aparência idosa, o Mestre Kami é um artista marcial incrivelmente poderoso. Ele é conhecido por suas habilidades excepcionais, incluindo a habilidade de voar e o uso do poderoso Kamehameha. Uma das características mais engraçadas é a sua obsessão por mulheres. Ele frequentemente tenta espiar mulheres e essa comédia é uma parte recorrente na narrativa de Dragon Ball. Muteroshi participou de vários torneios de artes marciais ao longo da série. Sua experiência e habilidades o tornam um competidor formidável apesar de sua idade. Pontes com milhares de anos que ainda estão de pé? Você precisa conhecer essas relíquias históricas. A Ponte Arcadico na Grécia foi construída há mais de 3.300 anos na Idade do Bronze. E o mais incrível, ainda é possível atravessá-la a pé. A Ponte de Alconétar, em Portugal, tem mais de 2.000 anos. Ela foi construída pelos romanos e parte dela ainda resiste ao tempo. A Ponte Tar Steps, na Inglaterra, é feita de pedras enormes e tem cerca de 3.000 anos. Dizem que foi construída por gigantes. A Ponte Zhaozhou, na China, é a ponte de arco mais antiga do mundo, com mais de 1.400 anos. Ela foi feita de pedra e ainda está em uso. E a ponte submersa de Mitimna, em Lesbos, Grécia? Ela tem quase 2.500 anos e só aparece quando o nível da água baixa. Qual dessas pontes você achou mais impressionante? Comente aqui e compartilhe com alguém. A Idade da Pedra foi o primeiro período da pré-história humana que durou milhares de anos. Durante a Idade da Pedra, os humanos começaram a usar ferramentas de pedra lascada e polida para caçar, coletar e construir. A Idade da Pedra também é dividida em 3 períodos: o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Os humanos da Idade da Pedra desenvolveram habilidades de caça, domesticação de animais e técnicas agrícolas rudimentares. A Idade da Pedra terminou com o surgimento da metalurgia, marcando então
o início da Idade dos Metais. Gostou dessas curiosidades? Nos segue para mais vídeos. O Amazonas, com sua vasta beleza e riqueza, também é lar de lendas urbanas que permeiam suas cidades e selvas. Uma das lendas mais famosas é a do boto cor-de-rosa, que se transforma em um belo homem nas noites de lua cheia, seduzindo e encantando as pessoas. A Mãe d'Água é uma sereia amazônica que é conhecida por atrair banhistas para as profundezas do rio. O Mambiquari, criatura mítica com características de um grande primata, é temido por sua força e poder, sendo associado a diversos desaparecimentos na região. Diversos espíritos encantados habitam a Amazônia, protegendo a floresta e punindo aqueles que a desrespeitam, mantendo viva a conexão entre o homem e a natureza. Existe também a lenda de um barco fantasma, uma embarcação misteriosa que navega pelos rios sem rumo e é temido por seu destino sombrio e pelas histórias de almas perdidas que o habitam. 5 fatos sobre Jesus que nem todo mundo sabia. A começar, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. A data de Natal é mais uma convenção comercial. Os 3 magos do Oriente não estiveram presentes no nascimento de Jesus, pois moravam a uma grande distância do menino. E alguns estudos apontam que os mesmos só chegaram até Jesus 2 anos mais tarde após o seu nascimento. Contrariando a ideia de que Jesus era pobre, a sua genealogia inclui figuras ricas como o rei Davi e Salomão. Então não, Jesus não foi uma criança pobre. Outra curiosidade é que ele foi criado em Nazaré, uma cidade pequena e desprezada, e não a grande cidade de Belém, onde ele nasceu. Após crucificarem Jesus, os soldados brigaram pela sua túnica, uma peça de alto valor por ser feita de linho sem costura. E então, gostou desses fatos? Já sabe, nos segue para mais vídeos. 5 fatos sobre Ciclope. Também conhecido como Scott Summers, ele possui o poder mutante de emitir poderosos raios de seus olhos. Esses feixes são tão intensos que podem causar sérios danos, sendo controlados por seus famosos visores de quartzo rubi. Além de suas habilidades mutantes, Ciclope é conhecido por ser um líder nato. Ele já liderou o X-Men em diversas ocasiões, mostrando não apenas suas habilidades táticas, mas também um forte senso de liderança. Ele tem um relacionamento complexo com Jean Grey. O amor entre os dois é uma das tramas mais marcantes dos quadrinhos em X-Men. Devido a eventos temporais nos quadrinhos, houve a introdução do Ciclope jovem do passado ao lado de sua versão adulta. Esse encontro entre essas versões diferentes trouxe desafios únicos para Ciclope. Ele também é considerado o primeiro mutante a se juntar aos X-Men no quadrinho. Sua entrada na equipe marcou o início de uma longa e influente jornada ao lado de outros mutantes. 5 fatos incríveis que você precisa conhecer. No Japão, há uma ilha chamada Okunoshima, conhecida como Ilha dos Coelhos, onde centenas de coelhos vivem livremente. O pica-pau veloz é uma espécie de pica-pau que bate seu bico até 22 vezes por segundo, tornando o pica-pau mais rápido do mundo. Na Austrália, as formigas bulldog constroem colônias tão grandes que são visíveis do espaço, uma verdadeira mega cidade de formigas. No Canadá, existe uma árvore de boldo engarrafada, onde a seiva é coletada em garrafa, criando garrafas de xarope de bordo na árvore. Em Portugal, há um fenômeno raro chamado Rio de Areia, no deserto da praia de Nazaré, onde a areia se move como água. E você conhece quais são os 5 maiores predadores dos rios? O último vai te surpreender. O crocodilo, com sua mandíbula poderosa e agilidade surpreendente, é o rei dos rios em muitas regiões. Pequenas em tamanho, mais grandes em números e ferocidade, as piranhas são temidas por suas mandíbulas afiadas e comportamento voraz. Com a capacidade única de produzir choques elétricos, a enguia elétrica é uma das criaturas mais eletrizantes dos rios. A ariranha ou lontra gigante é um predador social que utiliza táticas coordenadas para atacar peixes e até mesmo pequenos jacarés. Com um apetite voraz e tamanho imponente, o peixe-gato gigante é um dos maiores predadores de água doce. E então, qual desses mais chamou a sua atenção? Comente aqui embaixo nos comentários. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like e se inscreva aqui no canal para mais conteúdo. E é isso, até um próximo vídeo. Tchau!
5 fatos sobre a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa marca a crucificação de Jesus Cristo, um evento central na fé cristã que simboliza o sacrifício de Cristo pela salvação da humanidade. A origem da Sexta-feira Santa remonta ao século II d.C., quando os primeiros cristãos começaram a observar a paixão de Cristo durante a Semana Santa. Algumas tradições incluem serviços religiosos, procissões, leitura da paixão e ensinações da Via Crucis, uma lembrança aí, no caso, dos últimos momentos de Cristo aqui na Terra. Muitos cristãos observam o jejum, a abstinência de carne, como forma de penitência e reflexão durante a Sexta-feira Santa. Já em algumas culturas, pratos especiais são preparados durante a Sexta-feira Santa, como peixes, frutos do mar, em substituição à carne. Gostou do vídeo? Já sabe, nos segue para mais conteúdo. Os 5 maiores hackers da história, Kevin Mitnick, o Conde Drácula dos computadores, dominou a engenharia social, infiltrando-se em redes de gigantes como IBM e Nokia. Gary McKinnon, buscador de OVNIs, invadiu 97 redes militares e da NASA, desafiando fronteiras e questões de segurança. Julian Assange, guardião da transparência, fundou o WikiLeaks, expondo segredos de Estado e transformando a paisagem da informação global. Adrian Lamo, o vagabundo cibernético, desafiou sistemas de alta segurança, tecendo uma tapeçaria de genialidade e controvérsia. Anonymous, o coletivo de justiceiros digitais, ataca em prol da justiça social e da liberdade de informação, deixando um legado indelével na cultura hacker. Se você achou esse vídeo informativo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais descobertas intrigantes. O pior estado do Brasil para se viver é São Paulo. Apesar de ser o estado mais rico e desenvolvido do país, São Paulo enfrenta problemas graves que impactam diretamente a qualidade de vida. O trânsito caótico, a poluição crescente, o custo de vida exorbitante e a desigualdade social são apenas algumas das questões que fazem muitos considerarem São Paulo um lugar extremamente difícil de viver. Além disso, a violência nas periferias e a pressão constante do ritmo acelerado de vida levam a altos índices de estresse e problemas de saúde mental. Será que toda essa correria vale a fama de terra das oportunidades? Será São Paulo realmente o pior estado ou é apenas vítima do próprio sucesso? Vamos debater. 5 curiosidades sobre o mundo animal. O naval é conhecido como unicórnio do mar. Ele tem um longo dente que na verdade é um canino alongado. O camaleão pode mudar de cor não apenas para se camuflar, mas também para expressar as suas emoções. O polvo é incrivelmente inteligente e tem a capacidade única de se camuflar, imitando texturas do ambiente. O oxolote é uma espécie de salamandra que mantém a sua forma laval durante toda a sua vida, não passando por uma metamorfose completa. A formiga-leão é um inseto que cria armadilhas de areia para capturar suas presas, lançando-as no ar com suas mandíbulas. Mais 5 fatos sobre Vegeta. No mangá, Vegeta tem um irmão mais novo chamado Turble, que foi introduzido no especial de TV Dragon Ball. Vegeta também possui uma filha alternativa em outra linha do tempo, chamada de Blue-La, que é muito diferente de sua contraparte. Antes de se juntar aos Guerreiros Z, Vegeta teve um breve período como anti-herói enquanto servia a Frieza. Ele é um mestre das artes marciais, tendo sido treinado sob a tutela do seu pai e depois sob o comando de Frieza. Vegeta tem uma personalidade mais complexa do que muitos percebem, lutando constantemente com o seu orgulho e buscando redenção ao longo da série. 5 piores presidentes do Brasil. Ao longo da história, alguns líderes se destacaram negativamente por seus governos controversos. Floriano Peixoto, conhecido como o Marechal de Ferro, enfrentou severas críticas por repressões violentas e autoritarismo. Washington Luiz, último presidente da República Velha, foi deposto após uma grave crise econômica e política que culminou na Revolução de 1930. João Figueiredo, último presidente do regime militar, enfrentou intensas críticas pela condução da transição democrática e por uma economia em colapso. Fernando Collor, o primeiro presidente eleito diretamente após a ditadura, sofreu impeachment devido a denúncias de corrupção e má gestão econômica. Dilma Rousseff, reeleita em meio a uma grave crise política e econômica, também sofreu impeachment por crimes de responsabilidade, enfrentando um dos momentos mais conturbados da política recente. 5 fatos sobre a mitologia egípcia. Em primeiro lugar, encontramos Ra, o poderoso Deus Sol. Ele é adorado como uma divindade que trazia luz e vida ao mundo. No segundo ponto, temos o Livro dos Mortos, uma coleção de textos funerários essenciais para os antigos egípcios. Esses manuscritos eram colocados nos túmulos para guiar os falecidos na vida após a morte. Em terceiro lugar, Anubis, o deus com a cabeça de chacal, desempenhava um papel vital
vital nos rituais funerários. Ele guiava as almas pelos processos de julgamento após a morte, determinando o seu destino no pós-vida. O quarto ponto destaca-se sobre os grandiosos templos egípcios como Karma e Abu Simbel. Os hierógrafos, o sistema de escrita único dos egípcios. Esses complexos símbolos eram usados para registrar eventos históricos, textos religiosos e inscrições nos túmulos. Decifrar os hieróglifos foi crucial para desvendar a rica história e mitologia egípcia. As Tartarugas Ninjas foram guiadas por Kevin Eastman e Peter Laird e fizeram sua primeira aparição em uma história em quadrinhos independente em 1984. Eastman e Laird se inspiraram em quadrinhos e filmes de artes marciais para criar as Tartarugas Ninjas. As tartarugas receberam seus nomes de artistas renascentistas famosos: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Cada uma delas possui armas distintas que correspondem aos seus nomes. As Tartarugas Ninjas se expandiram além dos quadrinhos e tem sido uma franquia de sucesso, com séries de desenhos animados, filmes, brinquedos, videogames e até mesmo uma banda musical fictícia. Tanto o Mestre Splinter quanto o Destruidor têm origens ligadas à história das Tartarugas Ninjas. O Mestre Splinter era um rato de estimação do mestre de artes marciais do pai das tartarugas, enquanto o Destruidor era um antigo rival desse mesmo mestre. E então, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Comente aqui embaixo e nos segue para mais vídeos. 5 fatos sobre o Flash. A identidade secreta do Flash, mais conhecido Barry Allen, é um cientista forense da polícia de Central City, o que ajuda a resolver crimes em sua vida civil. O Flash é conhecido por sua velocidade incrível. Ele pode correr tão rápido que pode até mesmo viajar no tempo. Seus poderes vêm da força da aceleração, uma energia cósmica. Existem vários personagens que assumiram o manto do Flash ao longo dos anos, incluindo Jay Garrick, Allen West e Bart Allen. Cada um deles tem suas próprias habilidades únicas. O Flash foi criado por Gardner Fox e Harry Lampeder e fez a sua primeira aparição em 1940 na revista Flash Comics. O Flash é um membro-chave da Liga da Justiça, trabalhando ao lado de outros super-heróis icônicos como Superman, Batman e Mulher Maravilha. Sua falecida. Eles colocavam um pedaço de pão no tórax do falecido para absolver todos os pecados e depois comia o suposto pão. E isso permitiria que a pessoa se libertasse do pecado e fosse... Quem é o vilão mais fraco da história do cinema? Em um mundo cheio de vilões icônicos como Thanos, Darth Vader e Coringa, existem aqueles que simplesmente não conseguem se destacar. Alguns apontam vilões como Lex Luthor, na versão de Superman Returns, ou Malekith, de Thor, o Mundo Sombrio, como os mais fracos e sem carisma já criados. Mas será que eles são os piores mesmo? Ou existe outro vilão ainda mais decepcionante na história do cinema? Quem você acha que é o vilão mais fraco de todos os tempos? Comente sua escolha e diga o porquê. 5 fatos sobre Thanos, o Titã Louco. Thanos foi criado pelo escritor e artista Jim Stanley e fez sua primeira aparição em Iron Man, edição 55, em 1973. Um dos traços mais distintos de Thanos é a sua obsessão com a entidade cósmica da morte. Ele busca constantemente ganhar seu favor, cometendo atos terríveis e destrutivos. Thanos é conhecido por sua busca pelas joias do infinito, gemas cósmicas com poderes inimagináveis. Thanos lidera uma organização conhecida como a Ordem Negra, que inclui membros notáveis como Corvus Glaive e Próxima Meia-Noite. Eles são leais a ele e o auxiliam em suas empreitadas. Thanos desempenhou um papel central no universo cinematográfico Marvel, aparecendo em várias produções, incluindo os filmes dos Vingadores. 5 venenos mais mortais do mundo. A toxina da botulínia é uma das substâncias mais potentes, podendo causar paralisia muscular e insuficiência respiratória. Ela é letal se não tratada rapidamente. Encontrada nas sementes da mamona, a ricina é altamente tóxica. Uma quantidade mínima pode ser fatal se ingerida, inalada ou injetada, levando a danos nos órgãos e até mesmo à morte. A taipan do interior, encontrada na Austrália, possui o veneno mais tóxico de todas as serpentes. Se não tratado, o veneno pode causar
causar paralisia, insuficiência respiratória, sendo fatal em questão de horas. O cianeto é um composto letal que interfere na capacidade das células de usar o oxigênio, podendo ser encontrado em diversas formas, como cianeto de hidrogênio. A exposição rápida pode levar à morte. Polônio 210 é extremamente tóxico. A ingestão ou inalação desse elemento pode levar a danos celulares graves, resultando em morte por falência de órgãos. 5 mitos e verdades sobre a nutrição. O primeiro mito é sobre os carboidratos. Nem todos engordam e alguns são apenas essenciais para uma dieta equilibrada. Então opte por carboidratos complexos como os grãos integrais e vegetais e evite os refinados. O segundo mito é sobre o jejum como método milagroso para emagrecer. O jejum intermitente pode ter benefícios, mas é importante praticá-lo de forma consciente e acompanhado por uma alimentação balanceada. Nem todas as gorduras são vilãs. Existem gorduras saudáveis, como as encontradas em abacate, azeite de oliva e peixe. Elas são importantes para a saúde do seu coração e do seu cérebro. O mito de que comer à noite engorda não é totalmente verdadeiro. O que importa é o total de calorias ingeridas ao longo do dia. E por fim, nem todos os suplementos são um substituto dos alimentos. Eles podem sim complementar uma dieta, mas nada substitui uma alimentação equilibrada e variada. Essas são as 5 maiores luas do nosso sistema solar, a começar com o satélite da Terra, com aproximadamente 3.474 km de diâmetro. Em seguida, encontramos a lua vulcânica de Júpiter, conhecida como Io, e que ostenta cerca de 3.642 km de diâmetro. Seguindo a nossa lista, temos a lua de Calisto, que é outra lua de Júpiter, com aproximadamente 4.820 km de diâmetro. Em segundo lugar, você encontra a lua de Saturno, conhecida como Titã, com aproximadamente 5.150 km de diâmetro. E em primeiro lugar, encontramos outra lua de Júpiter, dessa vez a Ganímedes, com aproximadamente 5.268 km de diâmetro. E então, qual dessas você gostaria de visitar um dia? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal para mais vídeos. A lenda de Blood Mary é um conto macabro que atravessa gerações, enchendo os corações de quem ouve com um misto de fascínio e medo. Diz a lenda que, ao olhar no espelho à meia-noite, pronunciando Blood Mary 3 vezes, uma aparição sombria surgirá. A figura, muitas vezes descrita como uma mulher ensanguentada ou até mesmo uma bruxa vingativa, supostamente aparecerá no espelho para assombrar quem a invocou. A origem exata da lenda é incerta, mas variações desse mito persistem em diferentes culturas ao redor do mundo. A atmosfera sinistra da história alimenta a imaginação, criando um arrepio na espinha ao considerar o desafio de chamar pelo nome Blood Mary no escuro. Embora amplamente considerada como uma lenda urbana, a história continua a ser contada em festas de pijama e acampamentos, tornando-se um rito de passagem para os corajosos. A lenda Blood Mary serve como um lembrete vivo do poder das histórias para evocar emoções profundas e despertar o lado mais sombrio da imaginação. A queda do Império Romano no século V deu início a um longo período e bizarro conhecido como Idade Média. Foram 1000 anos de despovoamento, regressão urbana, doenças temerosas. 5 curiosidades sobre os idiomas. A Etiópia é o país com maior número de línguas faladas, contando com mais de 80 idiomas reconhecidos. O basco, falado na Espanha e França, é uma língua isolada que não tem relação com outros idiomas conhecidos. O havaiano possui apenas 13 letras no alfabeto, e cada palavra termina com uma vogal. O mandarim é o idioma mais falado do mundo, com mais de 1 bilhão de falantes nativos. E existem mais de 7.000 línguas no mundo, mas cerca da metade delas estão em risco de extinção. Familiarizado com esta nação africana, definitivamente já deve ter ouvido falar de uma religião um tanto estranha, mas que veio de lá. Estou falando do Voodoo. Lesoto. O clima varia ao longo. 5 fatos sobre o espaço sideral. As rajadas rápidas de rádio FRBS são emissões de energias intensas vindas do espaço, mas a sua origem exata ainda é desconhecida. Existe uma estrutura enorme em forma de V no centro da Via Láctea, conhecida como seta cósmica, cuja origem também é um mistério. A matéria escura, embora invisível, constitui a maior parte da massa do universo e ainda é um mistério para muitos cientistas.
As estrelas de nêutrons são tão densas que uma colher de chá de sua matéria pesaria milhões de toneladas na Terra. A hipótese do multiverso sugere a existência de universos paralelos além do nosso, isso expandindo também o conceito de espaço infinito. 5 fatos sobre Odin. Odin é o deus principal da mitologia nórdica, sendo conhecido como pai de todos e líder do panteão de deuses. Ele é frequentemente associado às características como sabedoria, conhecimento, guerra, magia, poesia e morte. Odin possui 2 corvos, Ungin, o pensamento, e Muni, a memória, que voam pelo mundo para trazer notícias e informações a ele. Ele é frequentemente retratado com um olho, já que, segundo a lenda, ele sacrificou um dos seus olhos em troca de sabedoria. Odin reside em Valhalla, o salão dos heróis caídos em batalha, onde os guerreiros mortos são levados pelos Valquírias após as suas mortes em combate.